Oi, pessoal. Então, vou falar com vocês hoje sobre o Polifix. Então, aqui, gente, olha só. Ele é um extensor, na realidade, é um extensor que a gente vai usar para nossas punções. Então, ele serve justamente porque ele tem essas duas vias aqui, certo? Ele tem essas duas vias e me possibilita, então, ter mais vias para grandes infusões, né? Ou se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem múltiplos volumes para fazer naquele momento. Bom, o Polifix, nós temos várias alternativas aí de extensores, tá? Então, eu vou falar de algumas aqui e vou mostrar para vocês. Então, a gente tem o Polifix, que ele tem essas duas vias, então, aqui para infusão de medicação. Essa parte distal aqui, ó, quando a gente abre essa pontinha, então, é fixada lá no acesso do paciente. A gente tem a dânula, ó, a famosa torneirinha. Aqui. Eu vou ensinar vocês a mexer nela. Eu tenho uma abertinha aqui, ó, olha. E ela tem duas vias também. Ah, e o Polifix também tem duas vias, mas qual a diferença, professora, dos dois? Se os dois têm duas vias. Bom, o Polifix, eu acho mais confortável de trabalhar com ele, tá? Para pacientes que ficam internados. Pacientes, então, assim, um pouco mais graves, né? Que possuem algum medicamento mais específico, um soro, né? Qualquer infusão em que eu precise que esse volume chegue mais rápido na circulação, eu posso utilizar a dânula, tá? Porque ela é mais curtinha, olha, pessoal, tá? Então, entra aqui a medicação e já tá chegando no acesso do paciente. O Polifix, ele é maior, ó. Então, essa medicação, ela vai entrar por uma das extremidades e ainda vai ter que percorrer todo esse caminho aqui. Então, assim, a escolha desse dispositivo vai depender muito, sim, do que meu paciente precisa, tá? E aí, a gente tem também os extensores. Eles são bem maiores, ó. Tá? Então, eu vou até... Vamos ver aqui, abrir esse aqui para mostrar para vocês. Então, ele vem embaladinho, todos eles vêm embaladinho. Estéreo, tá, gente? Isso aqui tudo é estéreo. Então, o Polifix, por exemplo, ele vem assim, ó. Ó. Embaladinho, aqui com a ponta estéreo. As duas extremidades, os clamps. E ainda vem dois oclusores que me facilitam, porque se eu abrir as duas extremidades, vai fora. Então, essas duas tampinhas. E eu tenho mais duas estéreo aqui para poder utilizar. Tá? Ó. Essa ponta, então, aqui, que a gente tira essa tampa e ele vai conectado lá no paciente, ok? Essa tampinha, então, aqui sai fora e a gente conecta lá. Essa inserção a gente não pode tocar com a mão, isso aqui tem que estar totalmente estéreo. E aqui, gente, ó, os clampzinhos, eles servem para clampear mesmo, ó. Fechei a via ali, ó, tá vendo? Se eu quero abrir, eu faço isso aqui, ó. Empurro pro lado. Ó, abri a via, tá? Mesma coisa o outro, ó. Aqui, ó. Fechei. Agora eu vou abrir, ó. Abrir, tá? Sempre que vocês forem manusear, abrir uma tampinha, um oclusor desse aqui, tem que fazer o clamp aqui primeiro, porque senão tá lá na veia do paciente, isso aqui reflui soro, reflui sangue, então tem que fechar primeiro, abre a tampinha, tira o oclusor, eu falo tampinha e oclusor ao mesmo tempo, conecta a seringa com o medicamento que vocês querem, abre o clamp e agora faz daí a medicação ou faz a salinização ali que precisa. A outra via, se não está sendo utilizada, deve ficar clampeada, tá, gente? Ó. Então, se essa via não está sendo usada, ela fica fechada e a outra fica aberta. Porque senão, quando eu ficar introduzindo o medicamento aqui, e as duas estão abertas, eu corro o risco de vir para cá. E não quero que venha para cá. E vai ficar o medicamento parado aqui ou vai extravasar para fora. Então, ele tem que entrar para dentro do paciente. Tá?
Aqui, esse extensor, por exemplo, ele é um menorzinho, ó. Ele é bem menor, ele é pequenininho. Ele também, ó, ele tem o oclusor, que é onde conecta a seringa. E aqui, essa outra parte, ó, que tira, tem aquele, ó, essa pontinha aqui, vai lá no acesso do paciente e rosqueia, tá, gente? O pessoal tem muita dificuldade de trabalhar com isso aqui, com coisas que rosqueiam, ó. Se eu puxar para trás, não firma lá no acesso do paciente. Então, quando firmar no acesso, tem que, ó, puxar para cá, ó, e trancar. Senão, ele vai sair fora e vocês vão perder o acesso. Outra coisa que o pessoal confunde muito, qual que é a entrada da seringa e qual que é a saída para o acesso. Então, assim, gente, ó, essa aqui é a parte da entrada da seringa. Isso aqui é uma abinha que sinaliza para eu pegar, tá? Então, sinaliza que é a entrada da seringa. Então, se o outro não tem, é redondinho, ó, é a entrada do acesso. E outra, né, gente? Se eu for colocar uma seringa nessa ponta aqui, não vai entrar, gente. Olha só. Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa seringa é uma seringa de rosca. Tá vendo? Não entra, ó. Não casa, tá? Então, não vai entrar. Daí vocês vão abrir e vão... Não tem como, aí vai conectar como. E essa outra parte vai botar no acesso, pior ainda, ó. Não vai entrar porque tem, ó... Tem que ter o acesso vai estar lá aberto, por exemplo, ó. Aqui eu tenho o acesso, tá? Um scalp. Olha como é que ele é. A saída. Como é que eu vou conectar uma saída dessa nessa? Não entra. Então, lógico que tem que ser a outra pontinha, ó. Tá vendo? Ele casa, ó. Tá? Ó. Casou, fechou. Agora sim, na outra ponta, então lá tá a agulhinha no paciente. Na outra ponta, a seringa. Seringa de rosca tem que girar, senão não adianta, tá? Vai ter seringas, pessoal, que não vão ter essa rosca, vai ter o biquinho. No caso, essa aqui, ó. Tem um biquinho e tem a de rosca. Essas seringas de rosca, ela tem uma segurança muito maior na hora que vocês estão administrando o medicamento, né? Ela não se solta com facilidade, tem que rosquear para soltar. Essa aqui eu não gosto muito, ó, porque a gente coloca e ela sai fácil, ó. Então, às vezes vai ter seringa muito ruim de trabalhar, essa de biquinho. Mas elas são úteis para algumas outras coisas, então assim a gente às vezes precisa. Por exemplo, para sonda, que vai fazer um medicamento por sonda, ó, temos a seringa colorida e ela tem o biquinho, tá? Agora, se eu não tenho essa seringa colorida e eu preciso fazer um medicamento via sonda, nasoentérica ou nasogástrica, e eu for pegar uma seringa, por exemplo, de 20 de rosca, não vai entrar, tá, gente? Então, a gente precisa das duas. Então, tem que saber para qual situação eu vou usar uma ou a outra. Tá? E aqui nós temos outro extensor. Então, ele vem embaladinho. E esse aqui é maior, ó. Ele vem assim dizendo, ó, tubo extensor 60 centímetros. Então, na embalagem sempre vai dizer a metragem que a gente vai utilizar. Por que às vezes tem uns que são muito longos? Ó, aqui tem a orelhinha para abrir, tá, gente? Sempre a gente abre estéreo e a gente tenta manusear o mínimo possível. Esse extensor aqui, a gente tem que preencher ele com soro antes de instalar lá no paciente, tá? Então, não levem o extensor a seco, assim, sem estar preenchido, porque isso aqui daí, na hora que for botar o medicamento na ponta, entra tudo isso aqui de ar para dentro do paciente e ele vai a óbito. Então, tem que levar preenchido com soro fisiológico quando for funcionar. Outro detalhe, se caso vai fazer uma coleta e precisa colocar o extensor, mas aí assim, ó, vocês têm aqui o scalp, por exemplo, faz ali, funciona. O scalp não vai poder estar preenchido, porque se tiver preenchido com soro, na hora que vocês forem conectar a seringa para coletar o sangue, ó, vai refluir todo o sangue da extensão. Então, neste caso, ele vai
sem estar preenchido, tá? Porque você tem que coletar o sangue primeiro. Depois que coletou o sangue, aí pega uma seringa com soro fisiológico e lava daí o acesso, certo? Abocate, né, gente? Quando vocês forem colocar abocate, precisa coletar também e o paciente já vai ficar internado. Então, tem que dosar todas as opções. Gente, esse aqui é para pacientes, então, que vão ficar na emergência, mas em observação. A gente não sabe se ele vai para casa ou se o médico vai internar, então permanece com catéter agulhado. Já falei isso aqui também. Agora, vai ficar internado, é um paciente que tem prescrição e vai fazer uma coleta, tem coleta de sangue também, então eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar, então eu não posso colocar lá o scalp não. Aqui, ó, tá? O abocate, deixa eu pegar um aberto. Tem tanta coisa nessa minha bandeja aqui, gente, que olha, nem eu às vezes mais consigo me achar aqui. Tava aqui aqui, ó. Esse é o rosa, ó. Ele é um número 22. Vou abrir aqui pra vocês. Ó. Tá? Número 22. Mostrei aqui pra vocês, né, como é que ele é. Então, aqui, isso aqui sai. Isso aqui é a agulha, que é o mandril. E fica daí essa parte que é, ó, toda flexível, siliconada, para não machucar a veia do paciente. Então, assim, quando forem puncionar com o abocate, o mandril vai sair, né, e vai ficar essa pontinha aqui para fora. Então, vai ter que conectar o extensor, né, gente? Esse extensor tem que estar preparado, ó. E aí, vai conectar lá no acesso. Isso aqui daí vai o curativo transparente, tudo. E aí, esse extensor aqui, por exemplo, vai coletar sangue, ele não pode estar preenchido, tá? Daí, depois que coletou o sangue, lava para não ficar coagulado, porque se coagular e ficar sangue nesse trajeto aqui, às vezes fica sangue nessa pontinha aqui, vocês perdem o acesso e aí vocês vão ter que puncionar de novo, gastar mais material e às vezes os pacientes não têm rede periférica boa e aí vocês vão passar trabalho, tá? Então, tem que pensar muito na hora de fazer as coisas. O que mais que eu ia passar? Ah, vou falar da Dânula. Eu vou aproveitar esse vídeo, que já tá em 12 minutos, quase 13, pra falar já tudo junto. Dânula, gente. Vou botar aqui a pontinha. Então, a Dânula é... Lá no norte, eles chamam de... Ai, tem um nome esquisito que eles chamam. Não vou me recordar agora. Então, ela vem, gente, embalada também, é estéreo. Aqui uma outra, ó. Tá? Ela vem embalada, estéreo, a Dânula. Essa aqui até já tá abertinha, de tanto eu manipular ela. Mas eu tinha uma outra. Ó. E aí, eu tiro ela da embalagem. Ela vem fechadinha assim, então tapa aqui, aqui, todas as inserções delas estão cobertas. Então, eu posso tocar, manipular sem problema nenhum. Bom, como é que eu faço para abrir e fechar a Dânula? Que o pessoal tem muita dificuldade no início para abrir e fechar a famosa torneirinha. Que eu não chamo de torneira, tá, gente? Eu chamo de Dânula mesmo, que é o nome. Olha só. Aqui no vídeo não vai pegar exatamente bem, mas vocês estão vendo que tem um lado que não tem flecha? Cada pontinha dessas aqui é uma flechinha, olha. Então, esse lado aqui, ele não tem flechinha. Se não tem flechinha, gente, é o lado que fecha. Porque se vocês forem olhar e virar, não tem saída, ó, fica fechado, bloqueado. À medida que a gente abre, a gente vai virar ela, só virar... Ó, abrir, tem um buraquinho ali, ó. Se vocês conseguirem ver bem aqui na pontinha. Tá aberta? Claro, só que aqui não tem inserção, não vou conseguir conectar seringa nenhuma, mas é só para vocês saberem como é que ela abre e como é que ela fecha. Então, aqui, gente, essa parte
vai conectada no acesso. Vou pegar aqui o scalp, tá? Mas a gente coloca a dânula sempre, não no scalp, a gente coloca a dânula no abocate mesmo. Mas se o paciente tá internado na emergência e precisa usar o scalp, dá pra botar a dânula na ponta? Dá, ele tem 2 soros pra fazer, um antibiótico e um soro que o médico quer que faça ao mesmo tempo, eu posso botar uma dânula na ponta, ó. E aí vai entrar o antibiótico por esse lado aqui e o soro pelo outro, só que daí eu tenho que abrir as vias, tá? Eu vou, ó, girar, abrir a via, então abrir essa, e aqui tá fechado. Então vai entrar o antibiótico aqui e o soro vai entrar também pra cá e vai sair lá no acesso do paciente, entenderam? Terminou, lavei toda a extensão, porque fica a medicação na extensão aqui, gente. Então, quando termina um antibiótico e tem essa extensão toda aqui, ó, é grande. Isso aqui é bem grande. Eu não posso simplesmente pegar e tirar isso aqui do paciente e descartar. Tem medicamento aqui dentro ainda. Então, eu preciso lavar o acesso. Isso se chama lavar o acesso ou salinizar, se fosse um abocate com um extensor, que nem esse aqui, né? Então, gente, eu preciso lavar para que essa medicação que esteja nessa extensão toda entre para dentro do paciente. Porque senão ele não está recebendo toda a dosagem, certo? Então, eu vou lavar com soro. Nós temos no mercado disponível, pessoal, seringas prontas já, com solução salina, que vem nesse pacotinho aqui. Isso aqui é estéril também. Se a instituição não dispõe desse material aqui pronto já, que facilita muito a nossa vida, a gente tem que preparar. E aí, como é que eu preparo? Vou mostrar para vocês. Eu pego uma seringa. 3 ml é o suficiente, mas vocês vão olhar o protocolo lá da instituição. Será que é 3, é 4 ml, é 5, enfim, tem o protocolo da instituição. Quantos ml vocês fazem a salinização? Porque eu tenho aqui, essa seringa que vem pronta, por exemplo, é uma solução de 5 ml. Então, se eu preciso salinizar com 3, gente, nós temos também disponível, tem a de 3 ml pronta também. Tem a de 3, a de 5 e a de 10, prontinhas assim. Agora, acho que eu deixei aqui do outro lado. Olha só. Então, aqui, essa aqui é de 3, menorzinha. Então, se eu vou salinizar com 3 ml, por que eu vou usar uma de 5, colocar 3 ml para dentro do paciente e descartar o resto? Isso aqui vai fora. Então, tem que ter a lógica de quando vocês forem fazer as coisas. Então, usa de 3. Ela vem toda embaladinha pronta, ó. Só que daí ela tem um arzinho dentro. Vou abrir aqui só pra mostrar. Ó, ela tá pronta, tá vendo? Tem ali um arzinho dentro, então tem que tirar aquela... Ó, aqui na ponta, assim, se vocês forem ver, tem. Ó, agora deu pra mostrar bem, ó. Tá? Então, isso aqui tem que tirar esse arzinho, então tem que abrir, porque se não... Tem que tirar esse oclusor aqui. E aí, ó, bem devagarzinho... Ai, tenho medo de molhar meu computador. Vou ver mais pra cá. Ó, pode puxar ela um pouco mais, não tem problema. Ó, ela desce um pouquinho mais, ó, ali, ó. E aí, preenche bem direitinho pra não entrar ar no paciente. Pronto, tirei todo o ar. A minha tampinha que eu abri aqui, ó, gente, ela é de rosca. Eu abro e deixei ela em pezinho pra não tocar nessa parte aqui. Eu deixei em pé. Ali ela, ó. Tirei o ar, agora eu pego a minha tampinha, ó, assim. E agora rosquei. Viram que eu fiz tudo sem tocar em nada aqui da inserção, tudo com asepsia. Certo? Então, eu vou preencher aqui, eu não tenho essa seringa aqui, como é que eu faço? Pego uma seringa, então, vamos ver que é lá 3 ml que eu tenho que salinizar. Eu vou pegar um soro, ver se eu acho aqui.
Aí vai ter lá o soro, o sorinho. Esse aqui é uma água destilada, tá? Mas quando é salinização, é soro fisiológico, tem que estar aqui. Se for hidrolisação, hidrolisar é com água. Hidro vem de água, então daí tem que ser água destilada. Tem que ter agulha para conectar na seringa. Eu peguei uma agulha 40x12, ponta romba. Eu abro aqui ó, certo? Abro aqui. Ó, essa habilidade aqui também vocês vão pegando com o tempo. Olha por onde que eu abri. Sempre pela parte traseira da seringa, nunca pela ponta. Para isso que tem a abinha lá. Agora eu tiro daqui de dentro e, ó, giro, conecto. Tá pronto. Tem que testar aqui, ó, porque ela fica presa, esse êmbolo fica preso lá na ponta. Então, se eu abrir o meu soro ou a minha água, isso aqui eu não fizer o teste, na hora que eu for conectar aqui, vai me dar problema e eu não vou conseguir fazer. Isso aqui, gente, tem que fazer a sepsia da ampola. Eu acho que eu já mostrei aqui que a gente faz sepsia da ampola inteira, não faço só aqui na pontinha, tá? Porque eu tô tocando isso aqui, tá todo mundo pegando, então, assim, tem que fazer bem a sepsia de tudo, tá? Eu acho que eu não tenho aqui a almofadinha com álcool, não tenho aqui. Então, assim, façam toda ela pra poder tocar, ó. Fiz a sepsia, agora eu abro, é só girar. Tiro a capinha e venho, ó. Não desce a água, ó. Tá, gente? Pode fazer isso aqui, não façam assim. Muitos fazem assim. Só que olha ali, a agulha não chega lá embaixo, aí começa a puxar só ar, ó. Olha ali. Tá? Então não façam assim. O pessoal tem medo de virar achando que vai perder medicamento. Não, ó. Olha como vem. Tirei meus 3 ml. Ah, ficou uma bolinha ali, dá uma batidinha. Puxa o êmbolo um pouquinho mais, porque tem mais, depois do 3 ainda tem mais um pouco de espaço aqui para puxar. Então, podem puxar sem problema nenhum. E agora vai bem devagarzinho, ó. Pulou aqui, saiu aquela primeira gotinha, deu, eu não preciso fazer mais. Tá? Tem gente que aperta aqui, isso aqui voa lá pra cima, perde fármaco, perde soro, perde água, perde tudo, tá? E agora vai reencapar com segurança, né? Ou tem gente que faz isso aqui. Eu não gosto, gente, tá? De pegar isso aqui e fazer isso aqui. Por mais que eu não esteja encostando, mas eu não gosto porque tá muito próximo da seringa, tá? Então, acaba pegando, então sem querer pode contaminar. Então, para isso não acontecer, eu não vou tocar ali. Na bandeja, na minha bandeja que tá já limpa, com asepsia, que eu fiz a higienização com álcool, eu coloco essa capa lá contra a parede, acho que até já falei isso aqui. E aí eu venho assim, ó, gente. Ó. Muito mais fácil. E agora é só, ó. Não preciso nem pegar aqui, ó. Conectei. Simples de fazer, tá? O pessoal tem, às vezes, muita preguiça, às vezes tem pressa e acaba perdendo esses hábitos e a maneira de preparar uma seringa corretamente, né? Eu ainda, pessoal, tenho tanto cuidado que quando eu vou levar lá no paciente, eu ainda deixo protegida. Claro, isso aqui depois tem que sair, tá? Então, essa agulha a gente nunca leva pra beira do leito do paciente, ó, tá? Então, tem que tirar e colocar o oclusorzinho, aquele que a gente tem específico pra levar o medicamento lá. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele também vem estéreo, tudo bem direitinho pra gente não levar nada com... Ó, essa seringa aqui, por exemplo, ela tá pronta, que eu preparei assim e coloquei daí o oclusor fêmea. Esse é o oclusor fêmea e esse aqui, a tampinha, é o oclusor macho. Ó, então eu vou pegar aqui, fazer de conta que eu abri uma nova,
Ó, abri uma nova, tirei do invólucro, isso aqui sai. Pronto, ó. Tá pronta a seringa para levar lá pro paciente. Pronta. O que que falta aqui? Etiquetar agora com a etiqueta, com o nome do paciente, o nome do medicamento, a hora, todos os dados de identificação, o volume, via, tudo tem que botar aqui, tá? Porque às vezes vai numa bandeja assim, ó, cheia de seringas para vários pacientes ao mesmo tempo. Então, vocês têm que separar a bandeja de vocês e organizar para não fazer confusão e não acabar administrando um medicamento de um paciente no outro. Certo, gente? Que era isso que eu queria passar para vocês. Ah, eu ia falar, né? Daí eu ainda levo assim, ó, na minha bandeja. Olha que bonitinho. Olha que maravilha vocês chegarem no leito do paciente com uma seringa toda pronta, embaladinha, pronta, assim, desta forma. Tirarem na frente do paciente, principalmente pacientes lúcidos, orientados. Não que nos comatosos a gente não vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa com todos os pacientes. Ele sendo SUS, ele sendo particular, ele sendo convênio, não importa. A maneira com que eu vou trabalhar é a mesma maneira com que eu vou trabalhar em qualquer lugar. Porque essa maneira onde eu estou trabalhando é a maneira que é vista pela chefia, vista pelos meus enfermeiros, pelos coordenadores. Então, assim, tenham o hábito de trabalhar da forma correta, com respaldo, de uma forma tranquila, para que vocês não percam esse hábito, né? E de repente a instituição molda de um jeito, acaba pegando um vício de uma maneira e acaba depois, quando sai de um lugar e vai para outro, sente muita dificuldade na hora de se readaptar. Trabalhando da mesma forma, gente, vocês não terão problema em nenhuma instituição, certo? Nunca levem a seringa, como eu já vi, tá? Assim, aberta, as salinas, todas sem etiqueta, sem nada, todas preparadas, tudo dentro de uma bandeja. Então, eu já vi um técnico fazer isso. Assim, ele largou, né? Então, assim, é complicado a gente colocar isso aqui na veia de um paciente e depois querer que não tenha germe, que o paciente não tenha febre, que o paciente, né, fique mais tempo com um tempo de internação. Como que eu vou evitar isso se eu tô fazendo isso aqui? Difícil, né, gente? Então, assim, consciência. Certo? Era isso.